Isso aí foi depois. Foi uma série, né? Esse barco também é seu. Eu me vesti de almirante. Primeira vez na vida, né? Então, nós queremos adorar o Senhor. Vai estar conosco hoje aqui o capelão do Seminário Presbiteriano, o irmão e pastor, psicólogo João Geraldo. Vai estar aqui conosco para trazer a mensagem. Meus irmãos, nós estamos falando sobre história da Bíblia e vamos mesclar com a história do Evangelho no Brasil. Estamos usando o livro do pastor Luiz Antônio Giraldi, um dos pioneiros da Sociedade Bíblica aqui no Brasil. A Sociedade Bíblica foi fundada em 1948 no Brasil. Detalhe: a Sociedade Bíblica é a sociedade bíblica do mundo que produz mais material no mundo. É a Sociedade Bíblica Brasileira. Há alguns anos a Sociedade Bíblica atingiu uma marca histórica: 100 milhões de Bíblias produzidas. É muita Bíblia, não é não? Mas nosso trabalho ainda tem muito a ser feito. A Sociedade Bíblica apoia as igrejas, né, com a produção da Palavra do Senhor, congressos de ciências bíblicas, tradução, tem várias coisas, evangelização. A Sociedade Bíblica evangeliza. Então, irmãos, é um ganho muito grande para este país, a Sociedade Bíblica do Brasil. Foi lançada agora a nova versão Almeida, nova versão atualizada, acho que é isso, Almeida atualizada, que já vem com a metrificação, por exemplo, dos Salmos, já vem a divisão dos Salmos na métrica judaica, vem a divisão dos textos bíblicos, se for texto poético, já está a divisão. Irmãos, é uma bênção muito grande para a leitura bíblica, né? Para nós entendermos o texto. Então, nós vamos usar nesse primeiro momento o livro do pastor Giraldi, que é a história da Bíblia no Brasil, e estamos falando sobre isso. Então, meus irmãos, fazendo uma recapitulação da aula passada, nós falamos da unidade da Bíblia, que é um milagre, em inúmeros autores. Nós sabemos que tem um autor principal, que é o Senhor, mas ele usou homens, culturas diferentes, formação diferentes, né? Formações totalmente diversas. Teve, por exemplo, escritores que, por exemplo, Moisés escreveu, ao que se acredita, o Pentateuco. Mas você teve um escritor que foi rei. O Davi escreveu mais de 70 salmos, pelo menos no texto original vem mais de 70 salmos endereçados para Davi. Você teve um escritor que era boieiro e colhedor de sicômoros, que é o Amós, que é o livro profético, o primeiro, mais importante livro profético, com 9 capítulos. Você teve, por exemplo, sacerdotes que escreveram, né? Esdras escreveu, que era sacerdote. Você teve político que escreveu, Neemias, que era copeiro do rei e ao mesmo tempo ele se torna governador de Judá. Ele escreveu também. Então, meus irmãos, é uma gama muito grande. No Novo Testamento você teve o apóstolo Paulo, um grande escritor no Novo Testamento, mas você teve o apóstolo Pedro, que era pescador. Que coisa! Por exemplo, a segunda epístola de Pedro é uma epístola do grego mais pobre, talvez, do Novo Testamento. Aí você tem um grego de Hebreus, que é o grego mais refinado do Novo Testamento, um escritor, ninguém sabe até hoje quem escreveu. Alguns dizem que foi o apóstolo Paulo, outros foi Apolo. Mas assim, então essa diversidade, mostrando como Deus é maravilhoso. Aí vem aquele texto na palavra do Senhor que diz que a multiforme graça do Senhor é manifesta na igreja. Isso é maravilhoso. Então nós temos vários tipos de escritos, gêneros literários, e isso tudo, irmãos, foi o quê? Sendo preservado e colocado por essas pessoas, por Deus. Por isso que é o livro dos milagres. Tentaram queimar a Bíblia, queimaram a Bíblia, nunca conseguiram apagar a palavra do Senhor. E Deus nos deu essa bênção. A transmissão da Bíblia, irmãos, aproximadamente, por exemplo, os primeiros escritos
Tem alguns autores que dizem de 1500 a.C., outros 1350, até o Novo Testamento. Então são aproximadamente 14 séculos de escritos. E manter uma linha. Se eu fosse resumir a Bíblia, eu falaria a história da redenção divina. Então Deus resgatando o homem. Se fôssemos resumir, tem outro autor que faz um resumo da Bíblia muito interessante. O Antigo Testamento, Jesus virá. E o Novo Testamento, ele veio e voltará. Pronto, resumiu a Bíblia. 3 frases. Jesus Cristo virá, Novo Testamento. O Antigo Testamento, o Novo Testamento, ele veio e voltará. Então nós vimos essa transmissão que vai sendo propagada, e depois, por exemplo, por Gutenberg, quando ele inventa, em 1456, a imprensa, a proliferação de Bíblias. O primeiro livro impresso na história da humanidade foi a Bíblia, por Gutenberg, que era um servo do Senhor. E nós vimos aqui do ano 54 a 405. Começa com, nós vimos sobre os papiros, né, feito de uma planta que chama papiros, 3 tipos de papiros que eram usados para a produção de texto. O papiro hierático, que é usado para textos sagrados, o papiro emporético, que é um papiro comum, mais simples, uso no comércio de textos comerciais, e o liviano. A Lívia está aqui hoje, que é o quê? A esposa do imperador Augusto, César Augusto, que em homenagem a ela, que era o papiro mais importante e mais caro, de melhor qualidade, chamado liviano. Está vendo, Lívia? O nome aí não é pouca coisa não, né? E depois foi mudando o tipo de material para escrita. Foram sendo usados o quê? Pergaminhos, que foi inventado na cidade de Pérgamo. Por quê? Porque o rei de Pérgamo teve um atrito com o faraó da época, no século II a.C., e ali eles suprimiram o que é a venda de papiros, que o Egito era o maior produtor de papiros do mundo, para a cidade de Pérgamo. E foi inventado um novo tipo de material de escrita, de pele, de couro de animais. Então, o pergaminho é exatamente isso, de couro de animais. E você vai ter o pergaminho sendo colocado e os textos sendo escritos. Irmãos, eu fui fazer uma pesquisa do Wilson Paroche, nesse livro aqui da Sociedade Bíblica, e ele diz aqui, eu vou ler para vocês, que uma cabra ou uma ovelha provia pele para não mais que 2 páginas da Bíblia, de pergaminho, de tamanho médio de 25, meu palmo tem 22, por 19. 4 folhas, ou seja, frente e verso. Então, 2, contando só o número de folhas, precisava de um animal. O Antigo Testamento, sabe quantos animais do Código Sinaítico para produzir o Antigo Testamento? 360 animais, em média. Você imaginou como era caro? Por isso que nem todo mundo tinha acesso, né? Então, aproximadamente 360 animais e o tamanho de 730 folhas. Então dava, com o dobro, 1460 páginas, frente e verso, e 730 folhas de pergaminho. E nós vimos que foi inventado também o Códex, que é o nosso livro. No século I já tinha o Códex, que é o formato. Então você tinha o formato de rolo até o primeiro século, e depois você vai ter o quê? O Códex, com muito mais fácil de manusear. E na parte superior, vou dar trabalho para você, na parte superior do Códex, eles faziam um furo e eles colocavam um couro de animal aqui para fazer a amarração. E aí eles iam passando as páginas aqui. Então esse era o Códex. Nós vimos então o tipo de material que a Bíblia era produzida, depois a forma desse material, e, meus irmãos,
Qual o nome dos originais dos escritos bíblicos? Autógrafos. Nós não temos os autógrafos, mas nós falamos aqui, por exemplo, do Novo Testamento. Nós temos em média 7.000 partes de manuscritos. É muita coisa. Para você ter uma ideia, Ilíada e Odisseia não tem 100, que é o que tem mais na história da humanidade. As pessoas preferem acreditar em Ilíada e Odisseia ou em textos escritos, não é, ao longo da história da humanidade, do que acreditar na Bíblia. Eles não acreditam, mas é muito manuscrito. Por exemplo, manuscritos completos nós temos da Bíblia, nós vimos aqui. Então, parte de manuscritos inúmeros, acharam no início dos anos 90 uma parte do Evangelho de Mateus. Tem até um livro que foi produzido por dois autores. Um que é um repórter, por isso que o livro é bem escrito, que é um repórter que escreve, não é um filósofo. Eu li o livro do filósofo, leu, entendeu? Não entendi nada, mas é assim mesmo. E um papirólogo que morreu, acho que há 2 anos atrás, um alemão, chamado Carsten Tiede. Os dois, esse descobriu esse manuscrito e colocou um microscópio em 3 dimensões para ver a veracidade desse manuscrito. Irmãos, até a profundidade da tinta do manuscrito pode ser colocado, quantificado. Até o erro do copista, que ia passar a pena na tinta, que era feita de fuligem com água e com cola, batia lá, quando ia colocar aqui, aí às vezes ele dava um pinguinho que sobrava. Sabe aquelas canetas babonas? Eu detesto caneta babona. Então assim, esqueceu assim na página e ela faz uma poça de tinta. Pois é, até isso eles disseram: olha, isso aqui, que há alguns anos atrás não tinha condições de dizer, isso aqui é uma letra, ou foi um pedaço de uma letra, ou foi um erro copista, nada disso. Porque ali ele deve ter colocado a pena, e deve ter pegado, e deve ter criado uma pocinha de tinta, em 3 dimensões. E foi datado, mudado para muitos estudiosos a datação dos evangelhos. Por exemplo, hoje ainda se acredita, a maioria dos estudiosos do Novo Testamento, que o Evangelho de Marcos é o Evangelho mais antigo. E do de Marcos vieram os outros, Mateus, Lucas e depois o de João, que não tem muita coisa a ver com esses 3. Pois é, o Carsten Tiede diz que o Evangelho de Mateus veio primeiro. Isso muda tudo. Dá para entender? Então você não tem os autógrafos, mas você tem o quê? Manuscritos completos, e tem partes de livros da Bíblia, pedaços, que fazem toda a diferença. Com a nossa tecnologia hoje é impressionante. Tem um autor chamado Daniel Wallace, um americano. Ele é um americano e ele é o quê? Uma das maiores autoridades em manuscritos e em grego. Ele tem um instituto. Qual é o trabalho que ele faz hoje? Ele já é um senhor de quase 70 anos. Ele viaja no mundo. Por exemplo, ele passa 3, 4 meses. Ele passou um tempo desse lá na Grécia. E ele faz o quê? Pega os manuscritos já encontrados e ele põe o quê? Ele põe esse manuscrito informatizado. Você pode entrar, depois se você quiser em casa, Daniel W. Wallace, e você vai entrar no Wallace e você vai ver, tem um instituto dele, ele trabalha com pessoas altamente capacitadas na área de informática, e eles fazem um trabalho de quê? Pegar esses manuscritos, digitalizar e colocar à disposição da comunidade científica. Portanto, uma pessoa que está fazendo uma pesquisa do manuscrito X, vai lá e entra, não precisa viajar, gastar dinheiro, nada disso. Ela entra e tem a ampliação desse manuscrito, que você vê minúcias nesse manuscrito, para o estudioso e para a comunidade interessada. Tá? Então, a gente tem muita. Por exemplo, um dia desse eu entrei na Biblioteca do Vaticano e entrei no Código Vaticano, que é o código talvez o manuscrito mais antigo da Bíblia.
está lá no Vaticano. Eu entrei, não precisei pegar avião, né? Não precisei pagar hotel, que até é bom, né, Adriano? Ir para lá. Não precisei fazer nada disso. Entrei ali e fiz a minha pesquisa. Dá para entender que coisa poderosa que nós temos nas mãos hoje? Então nós vimos que os originais não se encontram mais. Nós temos 4 tipos de manuscritos principais da Bíblia. Nós falamos do sinaítico, que é do século IV e está na Biblioteca Britânica de Londres. É uma biblioteca, eu vi pela internet. E é um manuscrito em letras maiúsculas. E não tem divisão de palavras, é tudo junto. Imagine em português, você colocar as palavras todas em maiúsculas e juntas. Para você que domina hoje, é fácil, né? Você vai ter algum probleminha, mas é muito fácil. Para o pessoal que lia a Bíblia no primeiro século era desse jeito. Então você tem do 4º século a datação desse manuscrito. Detalhe, ele foi encontrado na biblioteca do Mosteiro de Santa Catarina, que é lá, quando você vai subir o Monte Sinai, está lá. E da última vez, eles nunca abrem lá. Quando a gente chegou lá para subir o Monte Sinai, estava aberto, nós entramos nesse lugar. É assim, mais ou menos uma sorte, sabe? Jogar para cima, que dia que eles abrem, os monges são muito rígidos. Nós entramos lá, pois o conde de Tischendorf foi lá, que era o caçador de manuscritos, um alemão. E ele descobriu no século XIX esse manuscrito, teve acesso, e é um manuscrito do 4º século, completo da Bíblia. Show de bola, maravilhoso. Escrito em letras maiúsculas, escrito já em pergaminho, tá? Que é do 4º século, começou a ser usado pergaminho do século II, sempre alguma coisa. Você tem também outro tipo de manuscrito chamado alexandrino, que também foi escrito no 4º século, e esse anterior também escrito em grego, grego koiné, tá? Grego koiné, que eu falei aqui, que é o grego comum, que era usado, foi criado por Alexandre o Grande. Alexandre viveu de 356 até 323, portanto, quantos anos? 33 anos, irmãos. Quem tem 33 aqui? Não, tudo bem. É a mesma coisa aquela história. Quem tem 20 tem 50, né? Quem tem 50 tem 20. Então tem 20 também. Tem 30 também. 33. Com 23 anos, Alexandre já tinha conquistado o mundo da época. Aí você fala, nossa, como é que pode, tão jovem? Ele foi tutoriado aos pés de Aristóteles. Só isso. Alexandre cria o grego koiné dentro do seu exército. É um grego comum, não é o grego clássico dos filósofos gregos. E esse grego é falado no dia a dia, no meio das suas tropas. É esse grego que vai ser usado como instrumento para a produção do Novo Testamento e também do Antigo Testamento, chamado Septuaginta, traduzido para o grego, do hebraico para o grego. Septuaginta. Então, 300 anos antes de Cristo, 300 anos depois. Antes, então, vem o clássico dos gregos, dos filósofos gregos. Depois, o koiné, 600 anos de koiné. Depois vem o bizantino, que dá a Idade Média, e vai até 1450 e alguma coisa. Daí vem o grego moderno, que é falado até hoje na Grécia, chamado grego minoico. Tem algumas diferenças do grego falado hoje. Tem gente que fala assim, você dá aula de grego, você fala, não, isso é grego instrumental, língua morta, não falo nada de grego. O grego koiné é o grego que é usado para o Novo Testamento. É o grego usado, e é usado
no Sinaítico, é usado no Alexandrino, que é do século IV também, e o Código Vaticano que eu falei para vocês, que é talvez o escrito mais fiel, Código Vaticano, sendo que ele não é completo. Por exemplo, falta no Novo Testamento 1 e 2 Timóteo, não tem lá, Tito, Filemon e Apocalipse, não tem no Vaticano, mas é o que? O texto mais polido do Novo Testamento. Então, você tem o que foi para essa biblioteca do Vaticano no século XV. Gente, é muita coisa. Está lá desde os anos 1500, 1400 e alguma coisa. Até hoje está lá. E muito bem cuidado, diga-se de passagem, foi escrito em pergaminho e também em letras maiúsculas. E o quarto é chamado manuscrito efraimita. Por quê? Esse é do século V, ok? E não tem no Novo Testamento, por exemplo, 2 Tessalonicenses e 2 João, né? E esse texto está no Museu do Louvre. Quem for no Museu do Louvre pode contemplar esse texto, está lá. E ele é escrito em letras maiúsculas e do século XII. Esse texto é mais antigo. Por que é efraimita? Porque tinha um sujeito que era um sacerdote que fez a tradução desse manuscrito, que se chamava Efrem, um sírio. Então é chamado, em relação a esse manuscrito, de Efraim. Nós falamos também, você lembra como era difícil comprar? Você já imaginou? Para 2 folhas um animal? Já imaginou isso? Como era difícil? O que eles faziam? Não tinha dinheiro. Passava um tempo, vinha outro dominante, pegava esses textos, os intelectuais desse governo, desse rei, pegava o texto e passava o que? Pedra-sabão nesse texto. Apagava para fazer o que? Outro texto em cima. Não tinha dinheiro, irmãos. Aí isso se chama palimpsesto. Eles passavam e escreviam o texto. Hoje, é emocionante. Com a tecnologia que nós temos hoje, eles lançam a luz, tá? Para ver o que? Qual o texto que estava escrito debaixo do outro. E às vezes conseguem pegar 3 textos e conseguem fazer o que? A diagramação desses textos via computador e via laser. Uma técnica que eles usam para isso, eles conseguem ver textos um abaixo do outro e decifrar esses textos com grande precisão. Dá para entender que coisa emocionante, linda. É lindo demais. A Bíblia, ela foi queimada, por exemplo, pelo imperador louco chamado Nero, queimou muitas Bíblias. E outro encapetado chamado Diocleciano, que é o cão chupando manga. Queimaram. E os cristãos construíram uma cidade subterrânea em Roma. Por exemplo, locais com largura de 2,60 metros, com altura de 2,60 e 3,30 de largura, onde eles faziam cultos. E tinha na igreja primitiva, nessa época em Roma, uma praxe dos irmãos na ceia. Alguns votos que eles faziam: não entregar ninguém para o Império Romano, mesmo que tivesse que dar a vida por isso, não falar mal um do outro. Eram 2 votos que eles faziam. 3. E o outro voto que eles faziam: se algum irmão passar necessidade, ele não vai ficar na necessidade, todos vão ajudá-lo. Irmãos, isso aconteceu em uma cidade subterrânea até hoje lá, que pode ser visitada. E uma cidade enorme, de muitos quilômetros de distância. Irmãos, a Bíblia foi queimada, muitos exemplares, mas ela não foi queimada totalmente. A Bíblia vai sendo restaurada no tempo de Constantino, com o edito de Constantino, depois
Alguns autores acreditam que ele se converteu. O que vai acontecer? Ele vai dar liberdade de culto para todas as religiões. E logo após, a religião cristã vai ser colocada como religião oficial do Império Romano. Então, aí tem o que? O pedido de Constantino para a produção da Bíblia. E a Bíblia foi produzida, por exemplo, Constantino deu uma tarefa para o bispo de Cesareia, chamado Eusébio, que foi o historiador da igreja. Tem história da igreja de Eusébio, até hoje escrito. Eusébio produziu 50 exemplares da Bíblia. Era tanta coisa que precisou de uma carroça para conduzir até Roma esses manuscritos. E ficaram ali na presença do imperador. Então, a tradução que Eusébio usa é chamada de Orígenes, um dos pais da igreja, que morava no Egito, em Alexandria, chamado Exapla. Por quê? Foi o primeiro texto colocado, vários textos da Bíblia, em 6 colunas. Sabe quando você vê hoje uma tradução, por exemplo, tem tradução trilíngue da Bíblia, tradução em 6 partes, em 7, vai colocando uma do lado da outra, começa com Orígenes. Ele faz 6 partes da tradução. E aí Eusébio se apropria disso e, através desse texto de Orígenes, ele vai fazer o quê? Ele vai produzir essas Bíblias que Constantino manda que ele o faça. Depois nós temos a Bíblia dos Godos. Não é de engodo, irmão, é dos godos. O que é interessante nós estamos falando sobre isso? A gente fala só sobre Lutero, né? Olha quantas pessoas foram usadas por Deus para produzir escritura, para orar, para doutrinar a igreja. A gente pega Lutero, porque Lutero foi o cara que chegou no ponto, no clímax, e ele fez a reforma da igreja. Mas olha que o Filas é do século IV, e ele viveu muito para a época dele, 70 anos. Isso é uma coisa muito grande. E o Filas, ele traduz a Bíblia para o antigo alemão, que se chama gótico, e traduz nessa língua a partir da Septuaginta e do Novo Testamento grego. E essa tradução é a primeira tradução germânica da Bíblia, do século IV depois de Cristo. E ele traduz para línguas escandinávas também, lá para cima, né? Suécia, Noruega e Dinamarca, traduz para essas línguas também. E aí, quando os godos vão entrando e dominando o Império Romano, eles vão levando o quê? A palavra do Senhor. Então, o Filas é conhecido como o apóstolo dos godos, porque ele leva a palavra do Senhor, evangeliza, e o Império Godo vai tomando posse da Europa e vai levando o quê? Exemplares das Escrituras. E é chamada essa tradução, uma tradução linda em estética, chamada tradução do Códice Argentius. Por quê? Porque era uma Bíblia que era produzida em púrpura com letras prateadas e douradas. Imaginou de convite de casamento assim? Aí você colocar em nome de Filas, não é brincadeira, pode fazer. A pessoa, quem é esse Filas, né? Então, esse código, irmão, se você quiser hoje, eu não sei, eu não entrei pela internet, mas possivelmente tem lá em Uppsala, na Suécia. Talvez tenha acesso via internet. Eu nem entrei. Está lá esse código Argentius, né? Porque argento é prata, em latim, escrito em prata, em folhas em púrpura. Vi os balões púrpura ali, eu lembrei, e prata do lado, tá vendo? É tudo ali. E meus irmãos, nós chegamos agora, que a aula de hoje, está vendo tanta coisa? Nós vimos na aula passada. Nós chegamos na aula de hoje na Vulgata Latina. Então, como surgiu a Vulgata Latina? Nós temos o que? Antes disso, o Papa Damásio, ele convoca o padre Eusébio, Sofrônio
Jerônimo. Agora você chegou comigo, né? Ah, Jerônimo. Eusébio, Sofrônio, Jerônimo. Aqui, ó. Que é o quê? O latim antigo. Vetus latina. Que era o quê? Veja, o grego ele vai sendo o quê? Abarcado pelo latim. O latim vai se tornando a língua franca, a língua do comércio. Hoje seria o que é o nosso inglês. A partir do século III, o latim vai se espalhando. Então você tem traduções partes da Bíblia. Tem um estudioso do Novo Testamento, que é um dos maiores de toda a história do Novo Testamento, que se chama Bruce Metzger. O Bruce Metzger fez uma análise da Vetus Latina, só uma parte de Lucas, eu acho que foi um capítulo, ele achou 42 erros. Então essa tradução não é considerada tradução pelos exegetas. Por quê? Por causa da junção muito artesanal do texto escrito, e não tem uma unidade que tenha poucos erros, tem muitos erros. O que é que Jerônimo faz? Começa a traduzir. Ele começa em Roma, mas ele fala, eu tenho que me mudar para Jerusalém. Quando o Papa Damásio morre, ele vai para Jerusalém, e ele começa a fazer a tradução da Vetus Latina, pegando, ele fala, esse texto está muito ruim. O que é que ele faz? Ele consegue os originais da época, os mais antigos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e ele vai morar em Belém, numa gruta, porque ele acredita que ele vai ficar o quê? Mais familiarizado com o texto. E ele mora numa gruta 16 anos. 16. E ele passa o quê? Traduzindo do Antigo para o Novo Testamento. Todo o texto. E ele faz uma nova versão, chamada o quê? Vulgata Latina, que você conhece. Então a Vetus significa antiga. E agora ele vai para Vulgata, que é o quê? É o que é o grego, nós vimos aqui de koiné, que é o quê? Comum. Ou seja, uma língua mais fácil para o entendimento. E detalhe, aqui ele vai dizer os 7 livros que tem, ok? No Antigo Testamento, que não são inspirados na Bíblia hebraica. Aqui tem o quê? 1º e 2º Macabeus, Judite, Baruque, Sabedoria de Ben-Sirac, alguns acréscimos do livro de Daniel e de Esther também. Ele pega e fala, não são livros inspirados, mas são inspirativos. O que ele diz? E ele põe uma nota sobre isso. Esses livros não são inspirados para culto, mas eles devem ser lidos para cultura, para o entendimento das outras partes do livro inspirado. É o que acontece? A igreja, depois de Jerônimo, e foi tomado esse livro, no início ninguém gostava dele, da Vulgata, porque todo mundo já lia na outra. Irmãos, é igual mudar para mim a revista atualizada, porque eu sou viciado na revista atualizada, entendeu? Aí muda, aí a pessoa, não, eu já estava acostumado nessa Bíblia aqui, né? Então eu quero ficar nela. E passou-se o tempo. No final da Idade Média, na Baixa Idade Média, tem o quê? O Concílio de Trento, que a Vulgata já era lida sobejamente, vou passar. Era muito lida a Vulgata. Aí no Concílio de Trento, primeiro concílio da Igreja, contando concílio, depois Vaticano I e Vaticano II. Esse concílio foi importante contra a reforma. E é o que se colocou? A leitura oficial da Igreja Romana é o quê? A Bíblia Vulgata. Vulgata Latina, contendo os 7 livros que
Jerônimo falou, não são inspirados, são inspirativos, porque a igreja foi lendo e tomou forma no coração da igreja. Aí a igreja disse, todos esses livros, inclusive os 7 que Jerônimo falou que não eram inspirados, mas inspirativos, todos são inspirados. E a igreja católica assumiu todos esses livros no Concílio de Trento. Tá ok? No texto hebraico e no texto grego. E essa Vetus também é latim, só que um outro Um latim tipo de latim. muito pobre e muitos erros de tradução, que dava duplicidade de entendimento. É o que eu falei do Metzger, né? Ele falou, por exemplo, num capítulo de Lucas tinha 42 erros de tradução. Aí isso é interessante que a Lívia está perguntando, que ele foi no hebraico e no aramaico, e aqui no Novo Testamento, no grego koiné, e fez a tradução. Ele não foi na Septuaginta. Por isso que ele foi lá para a Terra Prometida, para a Palestina. Por quê? Porque ele queria pegar manuscritos em hebraico do Antigo Testamento. A sua pergunta é muito oportuna. Tá? E aí, meus irmãos, só dando uma palhinha, depois os reformadores começam a voltar para o texto bíblico e começam a ir atrás de quê? Do hebraico e do grego. Nós vamos ver as traduções aqui em inglês, que nós já vimos na história da Igreja da Inglaterra. Tradução em inglês que o quê? Eles foram aonde? Na Vulgata. E traduziram. Aí outros reformadores foram aonde? No texto hebraico e no texto grego. E fizeram a tradução mais fiel. Ok? Então a Vulgata Latina foi traduzida. E o Papa, ele queria um texto mais uniforme. Está vendo? O Papa viu a necessidade de ter um texto mais uniforme, um texto mais fiel. E o Jerônimo foi e fez esse trabalho. E meus irmãos, o Jerônimo vai chamar a Bíblia aos prantos de o quê? Biblioteca divina. E ele fala exatamente, essa é a palavra do Senhor, que deve ser lida, meditada e vivida. Então, depois de Jerônimo, a Vulgata Latina começou a ser muito lida do século XIII em diante. Já se tornou, no concílio ali de Trento, um texto autorizado pela igreja e inspirado segundo a igreja vigente da época. E a Bíblia na Reforma de 862 até 1517, está vendo? Reforma não foi só 1517. Ali foi o ápice, não dava mais para segurar, Deus permitiu. Mas vem reformadores, o Filas é do século IV depois de Cristo. Então você tem, por exemplo, a tradução para o eslovaco de 862. Por quê? O príncipe de Constantinopla pede para ir alguém capacitado para fazer o quê? A escrita da Bíblia na língua eslovaca. E mandaram 2 irmãos chamados Metódio e Cirilo. O Metódio, ele começa a traduzir as escrituras para o eslovaco junto com o irmão Cirilo, sendo que com 42 anos ele morre. E o irmão dele continuou, o Cirilo, a tradução. E depois, o Cirilo morre com 70 anos, mas tem as escrituras agora em eslovaco. E eles são os homens, além de capacitados, são homens piedosos, homens de Deus. E Deus usa. Então, essa história da Bíblia em 862 para o eslovaco, a tradução da Bíblia. Você tem a Bíblia dos Valdenses. Essa Bíblia nasce com um cara devasso chamado Pedro Valdo, riquíssimo na França, francês, dava festas de orgia. E um dia um amigo dele morreu nessa festa e ele começou a se lembrar de tudo que tinham falado para ele antes sobre Deus. E ele se arrepende e vai para os pés de Deus. Que coisa espetacular!
esse homem se torna o quê? Um grande homem de Deus na história da Reforma. E o Pedro Valdo, ele nasce em 1140 e vai morrer em 1217. Então, 77 anos esse cara vive, muito tempo, fez muito estrago, no bom sentido. E ele era um comerciante bem sucedido e aconteceu isso que eu falei. Depois ele começa o quê? Ele traduz a Bíblia, ele vai se dedicar ao aprendizado das línguas bíblicas. Lembra quando eu falei de Guilherme Carey? O pai das missões modernas, que era um batista, ele era sapateiro, irmãos. Ele colocou na quitanda dele, quitanda não, né? Onde conserta sapato, eu não sei qual o nome, mas um lugar pequenininho. E ele coloca um mapa muito conhecido da época, ele orava com imposição de mãos ali, falava Senhor, e o coração dele batia pela Índia. Ele orava, Senhor, me prepara para ir para a Índia. E ele começou a estudar a palavra no hebraico, no grego, aprendeu sozinho. E depois Deus mandou ele para a Índia, conhecido como pai das missões modernas. E ele vai para a Índia e funda não sei quantas escolas, não sei quantas igrejas. Então, aqui o Pedro Valdo vai se preparar e ele começa a tradução para o provençal, que é uma língua anterior ao francês, como gótico para a língua germânica. Então, falado no dia a dia daquela época. E, meus irmãos, ele começou a se desfazer da sua riqueza e investir no reino de Deus, a sua riqueza, e na igreja do Senhor. E foram conhecidos ele e os seus seguidores pobres de Lyon, e começaram a disseminar a palavra do Senhor. E a autoridade, eles falavam e bateram forte, a autoridade da igreja é a Bíblia, está acima dos homens. E o que aconteceu com eles? Começaram a ser perseguidos. Praticavam batismo por imersão, a ceia uma vez por ano, faziam uma ceia uma vez por ano. Em 1184 foram rechaçados e excomungados da igreja vigente. E eles não calaram a boca e continuaram a pregar, mesmo depois de serem proibidos pela igreja vigente. E depois de Pedro Valdo morrer, continuou o movimento chamado agora Irmãos Valdenses, na história da igreja, que se juntaram depois com os reformadores mais conhecidos que a gente conhece, que a gente já estudou. No século XVI, os valdenses apoiaram a reforma de Lutero. Irmãos, e como é que foi dividido capítulos e versículos? Já imaginou? Está num culto público e falou, vamos abrir aí aonde? No livro de Mateus. Mas em que lugar? Deve ser na primeira página, aí na segunda. Aí um sujeito teve uma ideia em 1227, chamado Stephen Langton, que era professor parisiense e depois se tornou bispo de Cantuária, um dos cargos, nós vimos aqui na história da igreja da Inglaterra, o cargo mais importante da igreja era ser bispo. Cantuária aqui pra gente, né? Canterbury. Então era o principal chefe da igreja romana em solo inglês. Esse sujeito, professor em Paris, ele começa a dividir a Bíblia em capítulos em 1227 e foi bem aceita pela igreja, principalmente para os cultos, para a identificação. Mas veio outro em 1551, chamado Robert Stephanus, e ele vai fazer o quê? Agora vamos dividir mais esse texto, e dividiu em versículos. Aí o endereço fica completo, capítulo e versículo. Em 1551 aconteceu isso. Portanto, olha o tanto de tempo que a igreja passou sem ter essa divisão em capítulos e versículos. Agora, irmãos, isso é bom para a gente achar o texto, mas às vezes o texto foi cortado errado. Então tem textos que não terminam ali no capítulo, terminam no outro, e a gente lê como se terminasse ali. Porque a gente fica enviesado pela divisão arbitrária em capítulos e versículos. Pois eu vou te dar uma dica. Tem um texto na internet sem divisão nenhuma, como era a Bíblia antiga, para você aprender a mapear o texto bíblico. Tá? Você pode descer. Um dia desse eu desci de novo, porque eu tinha perdido o meu, que eu já tinha há anos.
Isso é bom para ler o quê? O texto por completo. E você entender as divisões do texto de forma natural e não enviesada. Aí tem crente que pensa que aqueles textos em negrito na nossa Bíblia, aí tem crente que até lê, agora não sei o que lá, não tem nada a ver com o texto original. Aí está lendo ali e não precisa. Então você tem na internet, você pode baixar, tem o quê? O texto sem divisão nenhuma, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, que você pode acessar. Então no século XIII, em capítulos, e no século XVI, em versículos. Olha o tanto de tempo para isso acontecer. Então essas divisões é o que? Facilitar a leitura nos cultos, para as pessoas abrirem. Agora, meus irmãos, a primeira Bíblia em inglês, 1382, chamada Bíblia de Wycliffe. Então esse Wycliffe vive em 1320 e 1384, portanto 64 anos de vida. Hoje tem universidades nos Estados Unidos, no Canadá, por exemplo, John Wycliffe no Canadá, da Universidade de Toronto, está lá. É um dos departamentos da Universidade de Toronto, chamado Wycliffe College. Então, Wycliffe, ele traduz a Bíblia, mas o inglês é muito pobre, chamado inglês médio, é um inglês paupérrimo, difícil de ler. Agora, ele traduz da onde? Da Vulgata Latina. Ele não traduz do hebraico nem do grego, traduz da Vulgata. Então, já tem perda para a Vulgata. Imagina traduzindo agora para o inglês. A perda continua. Em 1382 foi publicado esse texto do Wycliffe, e a segunda edição em 1385. Você tem o quê? O assistente dele que continua a produção da Bíblia, chamada John Purvey. A Bíblia de Wycliffe foi a primeira tradução, não apenas para o inglês, como para uma língua europeia moderna. Não tinha nenhuma língua europeia moderna com o texto bíblico. Wycliffe foi lá e produziu. Então, meus irmãos, da vida de Wycliffe, que foi um homem muito piedoso também, nasceu uma comunidade formada de quê? De sacerdotes que vinham e queriam uma reforma da igreja, porque começaram a ler a Bíblia. E esses irmãos foram chamados irmãos Lollardos, que eles se vestiam com roupas simples e iam de pé descalço. Você já imaginou no frio de Londres, meu irmão? Pois eles iam para eles se purificarem, eles tinham essa atitude, e eles iam até os locais mais inóspitos da Inglaterra, pregando o Evangelho. E a Bíblia de Wycliffe, qual a característica dela? Ainda ligada muito à Bíblia romana. Então tem 73 livros, a gente tem meia, né? Então tem mais os 73. Por quê? Porque era a tradução da Vulgata, que tinha 73 também. Então o Wycliffe, ele funda essa ordem, e também uma ordem que não tem consagração formal, né, como a Igreja Católica e depois a Igreja Evangélica, dos seminários, para ensinar a Bíblia ao povo. E eles iam levando essa Bíblia traduzida para pregar a palavra. Então eles levavam para todos os locais ali da Inglaterra e foram condenados pelo Papa por causa disso. Então a contribuição de Wycliffe foi o que? A tradução da Bíblia para o inglês, e também o esforço para divulgar a leitura da Bíblia. Você lembra quando nós falamos aqui da reforma na Inglaterra? Começou 1516, 1535, né? Com o advento de Henrique VIII. A Inglaterra já era um país preparado para isso, porque havia já uma disseminação da Bíblia. Que Bíblia? Essa de Wycliffe. Como é que a Bíblia chega, por exemplo, em Portugal? Dom João I, não Dom João VI, 1385 a 1433, ele era um homem que amava a palavra de Deus. O que é que ele faz? Ele paga para a tradução da Bíblia, mas ele não traduz toda para o português. Os primeiros textos em português estão aqui. Os evangelhos
o livro de Atos, as cartas de Paulo e o livro de Salmos foram traduzidos para o português com recursos de Dom João I. Depois, em 1505, a esposa dele, que também amava a palavra de Deus, era uma mulher extremamente católica, ela também, a dona Leonor, esposa do Dom João II, já o segundo regente dessa dinastia, ela traduz o quê? Mais o livro de Atos, por conta própria, cartas de Tiago, Pedro, João e Judas, e também traduzido aqui do latim. Então essa não foi nos textos originais, traduzido pelo Frei Bernardo de Brinega. Então esse sujeito traduziu. A primeira Bíblia impressa de Gutenberg, que foi de 1456, ele vai produzir. E por que o Gutenberg produz essa Bíblia e inventa a imprensa? Porque ele é ourives, ele tem facilidade, ele tem essa ideia de montar ali, começa o primeiro parque industrial de produção de Bíblias. Então Gutenberg é um ourives e ele inventa a primeira Bíblia impressa, de Gutenberg. Irmãos, no século XV houve uma proliferação do estudo das línguas bíblicas, e um sujeito que você deve ter ouvido falar, Erasmo de Roterdã, que foi um humanista, um filósofo e um cristão. Ele produz o primeiro Novo Testamento vindo do grego, que ele traduz para o grego e põe em grego, e vai influenciar muito Lutero. Esse texto é chamado o quê? Em 1516, o Novo Testamento de Erasmo. Então, Erasmo faz essa tradução e outros estudiosos da Bíblia pegam carona e é o texto usado. Irmãos, vem um sujeito em 1494 chamado William Tyndale, tem uma universidade no Canadá com esse nome, de 1894. William Tyndale, esse homem foi usado por Deus também para uma tradução na Inglaterra. Ele se gradua em Oxford em 1515, estuda nos originais, no hebraico e no grego, começa a pregar e começa a traduzir essa Bíblia para o inglês, o inglês agora, o inglês mais puro. Em 1516, ele, com essa tarefa na cabeça, ele falou: se eu ficar aqui na Inglaterra, vão me perseguir. Ele muda para onde? Para Hamburgo, na Alemanha, que já tem uma abertura para a tradução das Escrituras. Ele muda para lá e diariamente se afadiga nessa tarefa. Em 1525, ele termina o Novo Testamento, entrega o Novo Testamento. Irmãos, e ele vai produzir e imprimir em outra cidade, porque quando vai ser impresso em Hamburgo, o Novo Testamento dele, queimam o lugar onde está sendo impresso. A editora é queimada. Ele faz o quê? Muda para Worms. Em Worms ele consegue produzir 6.000 exemplares do Novo Testamento, financiados por homens da Inglaterra que são protestantes já. 6.000. E esses Novos Testamentos são enviados para onde? Para a Inglaterra, em barris, misturado com farinha. Eles guardam lá, isso é espetacular. Barril cheio de farinha no meio do Novo Testamento. Não é cocaína não, viu? Novo Testamento. E muitas pessoas, e também é no meio de tecidos, são colocados lá. Para quê? Para chegar a palavra, porque era proibido o povo ler a Bíblia. Chega até o povo inglês e a disseminação. A igreja vigente pega o quê? Junta todos os Novos Testamentos que chegaram aqui e conseguiram e queimam todos. Muitos Novos Testamentos foram queimados. Não se sabe a quantia, mas foi uma porcentagem grande. Qual era o sonho de Tyndale? O sonho dele é que todo o povo inglês pudesse ler a Bíblia para descortinar a palavra do Senhor diante de si. Ele fala até o camponês mais simples poder abrir as Escrituras, ler e se converter. E ele produz, e o que acontece? Ele é declarado inimigo da igreja. O que ele faz? Ele foge para Bruxelas.
Em Bruxelas, ele começa a escrever, ele não termina o texto do Antigo Testamento. É chamado, depois que é produzida a Bíblia, de Tindeio, mas ele não termina a produção. São os discípulos dele que terminam. E ele consegue escrever, traduzindo dos originais para o inglês, Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio, Josué, 2 Crônicas e Jonas. Aí o que aconteceu? Ele foi preso e ele foi enforcado e queimado na fogueira por causa disso, numa cidade próxima de Bruxelas. Ele foi martirizado, condenado como herege. E um amigo dele, discípulo chamado Miles Coverdale, pegou os escritos e produziu o restante da Bíblia. Então ficou Bíblia de Tyndale e Coverdale, por isso que é chamada assim. Em 1536, em 6 de outubro, ele é estrangulado e queimado em praça pública, 10 quilômetros ao nordeste de Bruxelas. Isso perseguido por quem? Henrique VIII. Detalhe: Henrique VIII quer se separar de Catarina de Aragão. O Papa não dá. Aí ele faz o quê? Se divorcia da Igreja Católica e agora ele é o quê? O chefe da Igreja Protestante, sendo que ele matou o Tyndale. E agora ele dá o quê? Liberdade de produção de Bíblias. Que coisa maluca, né? Então, ali o Henrique VIII, que assume o trono bem jovenzinho, com 18 anos, ele fica no trono de 509 a 547, e ali a reforma protestante se avoluma. E o que vai acontecer? Quando o Tyndale, isso é uma parte muito emocionante, ele está sendo queimado, as últimas palavras dele: que Deus abra os olhos do rei da Inglaterra. E Henrique VIII abriu os olhos e apoiou a produção das Escrituras Sagradas. A oração do servo do Senhor foi atendida em meio às chamas do seu corpo. Em 1539, portanto, 3 anos depois, todas as paróquias da Inglaterra tiveram a liberdade de ler a Bíblia. Em 1542, portanto, 5 anos depois, era obrigada toda a paróquia a ter a Bíblia para ler para o povo. E a paróquia que não tivesse a Bíblia era multada pesadamente pelo governo. Que mudança espetacular! Coisa linda, irmãos. Dê valor à sua Bíblia, ame a palavra do Senhor, leia, medite, pratique. Pois, meus irmãos, a gente pensa que a Bíblia em alemão, a primeira foi a de Lutero. Não foi, irmãos. Sabe quantas Bíblias tiveram em alemão? 11 edições antes da de Lutero. 1462, a primeira edição. Lutero de 517 a Reforma, mas anos depois o Novo Testamento, 1525, e nos anos 40 a produção do Novo Testamento e do Antigo Testamento juntos. Irmãos, Lutero passava 3 dias às vezes meditando no texto e dizendo: eu tenho que copiar esse texto, Deus vai me revelar. E Deus revelou para ele. Ele falava: eu vou copiar, e Deus vai falar no meu coração. Passava às vezes 3 dias sem se alimentar, fazendo o trabalho de tradução das Escrituras escondido, porque queriam matá-lo. Pois bem, em 1462, primeira tradução para o alemão. Irmãos, e começa a se espalhar a Bíblia. A primeira inglesa foi para a tradução das línguas modernas. 1471 em italiano. 1474 em tcheco moderno. 1477 em holandês. 1478 em francês. 1490 em espanhol. 1491 em russo.
1495 em Sérvio. Olha onde a Bíblia chegou, irmãos. E chega 1522, Novo Testamento de Lutero. E depois, Lutero revolucionou a tradução da Bíblia, porque ele não traduzia palavra por palavra, ele traduzia o sentido do texto. Que homem espetacular! A tradução da Bíblia de Lutero completa, 1534. Portanto, 17 anos depois. Irmãos, o que esse cara fazia? Você fala assim, eu não tenho tempo. Você não sabe o que esse homem fazia. Quantos sermões ele pregava por dia, nos finais de semana, atendia gente do mundo, escrevia carta para responder. Pessoas que se levantavam em heresia, ele respondia. Ele participava de tudo, esse homem. Ainda tinha um monte de filho, tinha que cuidar, disciplinar. Que homem é esse? Só pode ser usado por Deus. Pois bem, Lutero produz essa Bíblia e vai fazendo ela sendo conhecida. O grande cativeiro escrito de Lutero é espalhado por toda a Europa, disseminado. As pessoas vão sendo impactadas pelos escritos de Lutero. E isso, meus irmãos, vai sendo revelado e produzido de uma forma muito grande na vida dos europeus e vai chegando em tudo quanto é lugar que nós vimos aqui. A palavra do Senhor. Essa é uma parte da história que nós temos hoje, falando das Escrituras Sagradas, como Deus dissemina a sua palavra. Irmãos, agindo Deus, quem impedirá? E Deus vai levantando homens que são perseguidos, como Tyndale, que foi queimado, enforcado. Por quê? Porque traduziu as Escrituras para o inglês. Então, esse livro é maravilhoso. É o livro sobre todos os livros. E Deus tem mantido esse livro, geração até geração. E eu falo hoje como Martin Lloyd Jones, o príncipe dos pregadores do século XX. O maior privilégio que um homem tem na vida é ser chamado para pregar a Bíblia, é ser chamado para ser pastor. Lloyd Jones foi médico da rainha da Inglaterra, com 20 e poucos anos, largou e foi servir ao ministério pastoral no País de Gales e depois na capela de Westminster, por mais de 30 anos. E perguntaram para J.I. Packer, um tempo desse, com mais de 90, já um senhorzinho, bem velho, um dos maiores teólogos do século XX, quem foi o maior pregador que o senhor já viu? Ele falou, Martin Lloyd Jones. Por que o senhor fala isso? Porque todas as pregações dele, Deus estava no púlpito. Eu não vi uma pregação do Dr. Jones que Deus não estivesse falando poderosamente a todos que estavam ali, inclusive a mim. Que Deus seja glorificado nesta manhã, no aniversário desta igreja, porque essa igreja tem um nome de permanecer, porque Deus pôs o sonho no meu coração, que fosse uma igreja bíblica, uma igreja firmada nas Escrituras, baseada nas Escrituras Sagradas, que vivesse as Escrituras, mesmo no século XXI, que buscasse nas Escrituras, para ser uma igreja que aceita as pessoas, que apoia as pessoas para serem transformadas biblicamente e seguidoras do Senhor. Para isso que essa igreja, quando eu vejo o Tyndale sendo queimado aqui por causa das Escrituras Sagradas, o legado dele não foi para o túmulo, está hoje nesta igreja aqui. E com a graça de Deus, nós vamos continuar firmes, pregando a palavra e buscando viver a palavra para a glória de Deus, nessa cidade, no mundo, aonde o Senhor quiser nos levar. Que assim seja,
para a glória do nome de Jesus. E Deus seja glorificado todos os dias. E o nome do Senhor seja vivido e honrado nesta igreja. Vamos orar. Pai, louvado seja o teu santo nome, Pai. A tua palavra acima de tudo, Senhor. Teu nome seja glorificado nesta manhã. Possamos honrar esses homens que foram mortos, Senhor, como Policarpo, que foi, Senhor, apunhalado pelas costas várias vezes e jogado na fogueira, Senhor. Homens que deram a vida pela tua palavra, Pai, e foram perseguidos. Muitos outros, Pai, e não pararam, porque o teu Espírito era no coração desses homens. Nesta manhã, levanta essa geração que honre aqueles que passaram o bastão para nós. Que essa geração honre para a glória do teu nome, Senhor. O chamado, Pai, que Esdras recebeu para estudar a tua palavra, para vivê-la e para ensiná-la a Israel. Que assim seja nesta igreja, Pai. Levanta outros aqui que façam esse trabalho das crianças desta igreja, Senhor. Levanta homens, mulheres, biblistas, Senhor. Levanta, Senhor. Levanta. É o Senhor que sopra e que chama e que fala ao coração de homens e de mulheres, Senhor. Faz isso para a glória do teu nome, Senhor. Faz isso para a honra do teu nome, para a salvação dos teus servos que ainda virão, Senhor. Para a glória do teu nome, Senhor. Que o prumo, Senhor, da tua igreja seja a tua palavra sempre, para a glória do teu nome. Nós te adoramos nesta manhã, te glorificamos e te exaltamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Bom almoço.